Para começarmos a ouvir também a opinião do caro telespectador. Estava mesmo consigo, era antes de lhe fazer a questão, doutor Zita, levanta-se aqui a questão da taxa de natalidade como um fator que em algum momento complica o desenvolvimento. Podia, por favor, explicar até que certo ponto a pobreza no nosso país está a ser alimentada pela taxa de natalidade? Bem, como dizia na minha primeira intervenção, este é um dos determinantes, de facto, para o índice de pobreza em Moçambique. E falar da taxa de natalidade, é claro que quando o colega também dizia de que não é bem controlar a taxa de natalidade, é preciso, às vezes, controlar a taxa de natalidade. Tanto que, se formos a ver, há países que até dão o limite de filhos que tens que ter durante o seu casamento. É claro que para países subdesenvolvidos é difícil, mas são daqueles casos em que dizemos quanto mais filhos tivermos, mais necessidades teremos. E ter mais filhos, de facto, para alguns contextos, é sinônimo de riqueza. Ter mais filhos é sinônimo de riqueza, porque os filhos podem ajudar os seus pais na machamba, podem ajudar os seus pais em outras atividades. Este é um sinal. Mas para outros contextos, isso pode não ser sinal de riqueza. Estamos a falar da zona urbana. Temos muitos filhos, o que fazer com eles? Este é um problema. Não estou aqui a querer, em algum momento, dizer não façam filhos, não façamos filhos, mas temos que olhar este facto como um problema. Imaginemos só uma família que tenha mais que 4 filhos e que só o chefe de família é que esteja a trabalhar. Estamos a dizer que parte daquilo que é o investimento há, de facto, virar para os seus filhos. Agora, olharmos para uma família que é um casal, 2 filhos, e olhar para uma que tem mais que 5 filhos, havemos de ver que, enquanto estiverem a receber o mesmo salário, as necessidades sempre serão diferentes. Isto é uma realidade, não podemos negar. Podemos levar essa explicação em qualquer contexto, submeter, havemos de ver que sempre há de se encontrar essa lógica. Por isso, dizermos que sim, de facto, estarmos numa situação de que a nossa economia ainda não é satisfatória, e termos uma situação em que dizemos temos que massificar a educação e não controlar essa própria natalidade, pode ser um problema. Prefiro colocar a hipótese porque depende de contexto para contexto esta questão. Por Muito isso, bem. Compreendo, ilustre Zita, podemos também fazer aqui uma reflexão tendo em conta a própria história de construção do continente europeu, por exemplo, podemos também olhar para a América. É que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, ou na América no geral, nós tivemos um cenário em que os africanos eram levados como mão de obra, ou a riqueza que a África tinha naquela altura era de mão de obra para construir ou para trabalhar em grandes plantações. E nós, no nosso território, também temos muita terra, e temos até produção feita no seio das famílias, tanto que faz alguma relação com o fato de quanto mais filhos, mais riqueza, por conta da mão de obra. Será que, olhando para esta relativa desvantagem do índice da taxa de natalidade, não há como o governo transformar esta questão da natalidade em alguma coisa no contexto de mão de obra para poder produzir mais, tendo em conta que temos também muita terra arável e que a maior parte dessa terra está na zona rural, onde também a maior parte da população e, consequentemente, mais pobre. Não tem como o governo tomar alguma responsabilidade de fazer o uso que possa beneficiar o Estado desse número, por exemplo, da população? Bem, está a voltar a uma questão que fez menção, em que dizia que nossos irmãos eram levados como mão de obra. Eu penso que não podemos pensar assim, em dizermos quanto maior números de população ou número de crianças ou jovens que nascem, é uma oportunidade. Pode ser oportunidade, mas
estas coisas de fazer análise sobre pobreza, não podemos pensar que andam isoladas uma da outra. Não, não. Não podemos pensar. Se estamos a falar de educação, é claro, a questão do ambiente também, que às vezes pensamos que é uma questão que não interessa, entra nesta questão. Agora, olhando neste exemplo que está a fazer menção, que pode ser uma mais-valia, termos mais nascimentos, eu penso que é relativo, porque estamos a entrar numa modernização que a industrialização ou a mecanização da agricultura, estamos a ver que é o que o nosso governo está a apostar e vai apostar nesse instrumento que estamos a fazer nada. É preciso até fazer perceber aos que estão do outro lado, é a minha opinião pessoal, depois de percorrer o próprio documento, é que há uma coisa interessante neste instrumento, nesta estratégia nacional que foi nos apresentada, foi aprovada, é que houve uma auscultação a vários níveis. É claro que geralmente é aquilo que, quando o assunto não nos interessa, às vezes nem seguimos, mas houve uma auscultação muito interessante neste documento. E tanto para a elaboração do próprio instrumento, a metodologia usada até envolver vários estratos sociais é espetacular. Por que dizemos que às vezes as nossas políticas públicas falham? Falham quando ficamos dentro do gabinete e elaboramos-las. Mas se de fato quisermos elaborar uma política pública, temos que ir ao terreno, temos que falar com a população, temos que interagir com a população. Aí sim, por isso temos muitos líderes, um exemplo do presidente do município, temos que governar com a população. Não há nenhuma medida ou sugestão daquilo que, como devemos andar, sem ouvir a população. Porque se nós pensarmos que a população está distante de nós, nós é que estaremos distante dela. Porque a população sempre esteve ali. Nós é que temos que ir ao encontro da população. E esta estratégia até tem uma questão muito importante que faz menção. É o apelo que faz para que todas as forças vivas da sociedade se encontrem e avancem numa única perspectiva. Não façamos deste instrumento, essa estratégia nacional de desenvolvimento, por parte de alguns apóstolos da desgraça, que tudo o que o governo do dia pode pensar está errado. Olha, se nós pensarmos assim, estamos a dizer, vamos educar as nossas famílias desta forma, em que quando temos um filho ainda não conseguir fazer o ensino médio ou o ensino primário, esta criança não vai longe. Não, temos que ajudar esta criança a poder ter outras capacidades. Muito bem.